Gênesis, capítulos 10 e 11. São essas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Donaim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nirode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra, ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Depois, as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Lazá. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adarão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Eu fico pensando por que a palavra de Deus, por que Deus, a inspiração dele para deixar essa palavra para nós, ela tem esse cuidado de trazer todas as gerações, de mostrar que de geração em geração as coisas vão acontecendo no mundo, de até mesmo tirar o foco do Deus Criador e trazer à nossa memória as histórias e principalmente nos mostrar que nós não somos o mundo em nós mesmos. Hoje eu vejo
essa inclinação para o egocentrismo. O que vale é o que eu penso, o que eu quero, e o que eu penso e o que eu quero deve determinar tudo ao meu redor. Mas a palavra de Deus mostra que nós não somos um mundo em nós mesmos, que nós viemos de algum lugar, nós viemos de uma geração, nós temos história antes de nós. E tudo isso influencia na nossa vida. E a palavra, ela é tão delicada quando mostra com detalhes o que acontece de geração em geração. E ela é tão fantástica quando ela indica que em cada família, em cada geração, em cada grupo de pessoas, algo acontece. Algo importante acontece. Um povo nasce. Você já parou para pensar sobre isso? Que a partir de você existe toda uma geração que ainda está por vir. Você já parou para pensar que as suas decisões de hoje podem impactar, podem e vão impactar em tudo que virá a partir de você, em todos que virão? Aqui no verso 9, a palavra dá ênfase a Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E a partir dele se criou até um lema, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Acho que a gente pode parar para pensar. Qual seria o lema criado a partir da nossa vida? Lana, Maria, José. Qual seria a frase a seguir a partir da nossa vida que terminasse com diante do Senhor? Capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens haviam construído. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venha, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naó. E depois que gerou Naó, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naó viveu
29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naó viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naó e Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naó e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naó tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naó era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Mais uma vez, a gente encontra na palavra a verdade, que o nosso mundo não gira só em nós. A palavra diz que o pai de Abrão, ele saiu em direção a Canaã, mas ele parou no meio do caminho. Ele parou e morreu em Arã. Mas a história não para aí. Logo, logo, nós vamos descobrir que essa jornada para Canaã continua. Outro ponto aqui, antes de encerrarmos o capítulo 11, é sobre Babel. É sobre como a palavra de Deus mostra que é de fato eterna e que não muda. Como o coração do homem é corrupto. Como o nosso coração é inclinado para esse desejo que moveu Eva no capítulo 1, esse desejo de sermos o próprio Deus. Aqui o povo decide construir uma torre para chegar até o céu, para alcançar aquele lugar onde ninguém pode chegar. E quando Deus desce e confunde todas as coisas, ele expressa aqui uma tristeza. Ele diz: isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que pretendem fazer. Esse é só o começo de um coração corrupto. Esse é só o começo de um coração que custe o que custar. Aconteça o que acontecer. O que vale é marcar o meu nome na história. Mas quando nós buscamos esse Deus, ele interrompe, ele muda, ele transforma o nosso coração. Não para nos diminuir, não para matar os nossos desejos, não, mas para transformar esse desejo de sermos iguais a Deus para um desejo de caminharmos ao lado de Deus durante a nossa vida. Amém?